Amém? Amém. Deus abençoe a todos os nossos irmãos presentes e todos os irmãos através da internet. Deus deu uma bênção a todos, uma bênção toda especial. Muito obrigado pela companhia. Se por acaso você viu que nós estávamos ao vivo, dê-nos o prazer e fique conosco até o final. Deus abençoe. No Salmo capítulo 32, versículo 1 e versículo 2 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Amém? Bondoso Pai Celestial, rogamos a Tua presença em nosso meio. Vamos ouvir alguns hinos, vamos ouvir a Tua palavra. Queremos dedicar nossa vida em adoração ao Senhor. Esteja conosco, queremos Te atrair para o nosso meio. Somos agradecidos pela Sua existência, Senhor. Somos agradecidos pela Sua palavra. Recebe a nossa gratidão e vem estar conosco nesta noite. Vem abençoar meus irmãos através da internet, pelo Facebook, aqueles que assistirão depois também pelo YouTube. Abençoe a cada um. Conceda uma bênção a todos que necessitam de algo que somente o Senhor pode lhes conceder. Rogamos ao Senhor, vem nos ajudar, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos escutar 2 hinos. Vamos ficar num espírito bom, espírito de adoração. Cremos que o bondoso Deus não deixará passar em branco o nosso desejo de adorá-lo, de amá-lo, de reverenciá-lo. Amém? Sua mão, posso cantar.
Guia-me sempre, meu Senhor. Guia-me, né? O irmão Branham diz que a ovelha é o animalzinho mais indefeso que existe, né? Precisa ser guiada, precisa ser orientada, não consegue encontrar o caminho. Por isso, nós precisamos do Espírito Santo para nos orientar, para nos dar a direção. Amém? Deus abençoe todos os nossos irmãos que estão conosco através do Facebook, a irmã Antônia Pereira, lá na cidade de Bagé. Deus abençoe minha irmã, irmão Claudio Dutra, irmão Edilson, irmã Zenilde, lá em Belém do Pará. Deus te abençoe, meu irmão. A irmã Helena Lima, a irmã Aurinda Oliveira. Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe a senhora aí no Paraná, Goierê, cidade de Goierê. A irmã Santina Matos Fernandes. Deus abençoe, irmã Santina, a senhora, toda a sua família, irmão Geraldo. Deus abençoe vocês de uma forma especial. Irmão Wander José Pereira, lá em Presidente Prudente. Deus te abençoe, irmão Wander. Irmão Josafá Gomes. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Amém, minha irmã. Deus abençoe. Vamos ouvir mais um hino. A irmã Santina vai cantar para nós agora. E depois, logo em seguida, já vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Não é, meus irmãos? Amém. Já oramos um pouquinho, já escutamos um hino. Vamos escutar mais um. E logo em seguida, nós estaremos meditando um pouquinho na palavra de Deus.
belo hino, né? Enviado pela irmã Santina, ela e seu filho Gesivan. Que Deus abençoe esta família de fé. Amém? Vamos ler na palavra de Deus, no livro de São Lucas, capítulo 17, versículo 26 até o versículo 30. Se os irmãos puderem se colocar de pé, só para nós lermos a Escritura. Irmão Brana gostava disso, né? Como uma forma de reverência, assim, a algo muito importante em nossa vida. Então, nós reverenciamos colocando-se de pé. Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos, através da internet. Em São Lucas 17, versículo 26 em diante. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Pai Celeste, nós lemos Tua palavra, agora rogamos a Tua bênção sobre ela, para que possa ser vivificada aos nossos corações. Fala conosco nesta noite, é o que te pedimos em Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Eu quero falar um pouquinho sobre Espírito de Verdade, parágrafo 43 e 44. Por que esse título? Esse título, estamos citando uma mensagem que o irmão Brana pregou, intitulada Espírito da Verdade. A tradução de Goiânia, eles colocaram Espírito da Verdade. Na tradução dos irmãos, dos crentes da Bíblia, eles puseram Espírito de Verdade. De todo jeito, é a mesma mensagem, é a mesma coisa que o irmão Brana pregou, está traduzido da mesma forma. E por que dar uma ênfase a esta mensagem e especificamente a esses parágrafos? Porque muitos irmãos que creem na mensagem do profeta William Brana, por conta de algumas interpretações particulares, têm se perdido ao longo da jornada e utilizam, entre outros parágrafos, que também nós iremos falar um pouquinho mais adiante, em outros cultos. Mas eu queria hoje focar desta mensagem intitulada Espírito de Verdade. E como eu disse, por interpretações, tem saído do caminho da mensagem para crer que há mais alguém, mais um mensageiro, outro homem, depois do irmão Brana. Nós temos uma máxima, nós temos um cálculo, o cálculo pronto, diz para nós que irmão Brana foi o último mensageiro das eras da igreja. O último mensageiro aos gentios. Isso está na era de Pérgamo, parágrafo 73. Na mensagem à era de Laodiceia, parágrafo 21.
além de dizer que ele é o último mensageiro, ele também é um profeta. Assim como o primeiro mensageiro das eras foi Paulo, e ele era um profeta, também William Branham foi o último, o sétimo mensageiro, e também era um profeta. Um profeta veio para estabelecer a doutrina, a fé, a base para a construção da igreja, e um profeta veio para dar o acabamento. Por isso Jesus disse: eu sou o Alfa, sou o Ômega. O irmão Branham diz isso na mensagem, a obra-prima. Ele não fala nada do meio. Ele é o primeiro e ele é o último. Ele é Paulo e ele é Branham. Ele é a igreja na primeira era e ele é a igreja na última era. Quando se tem uma perfeita orientação a respeito da palavra de Deus, os irmãos que tiveram perfeito entendimento da palavra foram exatamente aqueles que foram liderados pelo profeta Paulo. Não havia confusão. Quando um profeta está manifestado, não há confusão. Quando a coluna de fogo está manifestada, ainda que possa haver rebelião, contradições por partes da congregação, mas há algo que é real, genuíno e completo quando a coluna de fogo está manifestada. Manifestou lá atrás, no tempo de Moisés, manifestou no tempo de Paulo e manifestou nos dias da voz do sétimo anjo. Então, este sétimo anjo, sendo um profeta, também é o último mensageiro. Nós fomos aprendendo isso. Isso é o beabá da mensagem. Este é o leite da mensagem, né? É o básico. Você entra na escola aprendendo que 1 mais 1 é 2. É o básico, é o mais simples. Antes que você possa fazer cálculos mais complicados, aqueles cálculos que praticamente você usa um lado de uma folha, de um caderno, e um outro lado para poder completá-lo, antes que você possa chegar àqueles cálculos, você tem que saber que 1 mais 1 é 2. E muitas vezes, pela astúcia, não digo maldade, mas pela astúcia, nós somos levados a crer que 1 mais 1 é 3. Nós somos levados por um caminho de que 1 mais 1 é 4, 1 mais 1 é 5. Mas não importa o que se diga, nós temos que permanecer com aquele resultado. Nós temos que permanecer convictos de que irmão Branham, o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, ele foi o último mensageiro enviado à igreja. Na mensagem à brecha 147, irmão Branham fala isso. No quinto selo 193, irmão Branham está mostrando sobre aqueles poderes ao redor do trono e mostra que o último animal é uma águia. E é exatamente o tempo de Malaquias 4. Não há mais mensageiros depois que o profeta, a águia, manifestou. Não há outros poderes. Manifestou o poder do leão na primeira era, manifestou o animal semelhante ao rosto de homem na era dos reformadores, manifestou o animal que era semelhante a uma novilha, que foi a era em que os irmãos foram crucificados, sacrificados, colocados em fogueiras, jogados nas arenas para serem comidos por leões. Mas manifestou o tempo do último animal, a águia. Então, o irmão Branham diz no quinto selo, é o último animal, é o último mensageiro, é o último poder.
Irmão Branham diz, 320 do quinto selo também. Irmão Branham diz, na era de Laodiceia, que este mensageiro da era de Laodiceia também é o mensageiro da pedra de coroa. Caso alguém queira também se incluir nesta era espiritual da noiva, porque eras da igreja, eras terrenas, eras do tempo, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima era, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana, o sétimo mensageiro. Aí talvez alguém queira ser mensageiro da pedra de coroa. O irmão Branham diz que este mensageiro da sétima era da igreja também terá o ministério da pedra de coroa, o ministério da pedra angular, que é Apocalipse 10. Apocalipse 10 é a pedra de coroa. É aquela pedra que nós olhamos para aquela pirâmide lá no Egito e vemos faltando a copa daquela pirâmide. Esta pedra é a escritura que nós lemos na Bíblia e não encontramos o sétimo selo, a sua descrição, o que está acontecendo. Simplesmente diz que há silêncio. É o que nós lemos na Bíblia quando Jesus fala em Mateus 24:36 a respeito daquele dia e hora. Ninguém sabe, os anjos no céu não sabem, né? Nem o Filho sabe, unicamente o Pai tem isso em sua mente. É uma pedra que você não vê, é algo que tem que acontecer, mas você não vê alguma coisa descrevendo aquele acontecimento para que você possa identificar e dizer, é isso. São os 7 trovões de Apocalipse 10, verso 4, que quando João ouviu, ele ia escrever, e a voz disse, sela o que os 7 trovões falaram. Mas nos dias da voz do 7º anjo, tudo isso é pedra de coroa, tudo isso é Apocalipse 10, tudo isso é o 7º anjo, também incluído no cenário, William Marion Branham. Então não há outro mensageiro, não há uma outra escritura, não há algo que ele tenha vindo fazer, que ele tenha deixado, tenha fugido a sua manifestação para que outro chegue e conclua aquilo. Não. Nos dias da voz do 7º anjo, Deus mesmo prometeu que todos os mistérios de Deus seriam revelados. O que outro homem poderia fazer? O que nós, como ministros do Evangelho, o que nós, como ministros desta mensagem, podemos fazer? Pegar aquilo que o irmão Branham já pregou, pegar aquilo que o irmão Branham, como profeta, manifestou, e repartir com o povo, através de um dom que Deus nos dá. Deus nos dá o dom de pastorear, Deus nos dá o dom de evangelizar. O evangelista não tem uma mensagem própria, o pastor não tem uma mensagem própria, o apóstolo, todos esses ministérios do quíntuplo de Efésios, eles dependem do profeta. Nós dependemos do profeta. Eu dependo do profeta para pregar aqui para vocês. Para saber dos trovões, eu dependo do profeta. O profeta depende de Deus para revelar a palavra. Nenhum homem pode revelar a palavra, então Deus vem e manifesta através do profeta. E o profeta, ele minimiza aquela glória celestial e transmite para o povo o recado. Foi o que aconteceu durante a jornada em que Israel ia em direção a Canaã. Deus ia manifestar em sua glória plena sobre o monte, e o povo disse, Moisés,
fale tu com Deus, Deus fala contigo e depois tu nos transmita o recado, porque nós não podemos suportar a glória de Deus. E ficou estabelecido. Desde então, Deus não estabeleceu uma organização, Deus não estabeleceu um grupo de homens, Deus estabeleceu que falaria com o povo através de profetas. E foi o que ele fez ao longo do Velho Testamento. E o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus que nós estamos adorando. É o Deus que antigamente falou aos pais pelos profetas e que nestes últimos dias de São Paulo falou a nós através do Filho Jesus Cristo, e que no dia em que Paulo estava escrevendo a carta aos Hebreus, estava falando com o povo através do profeta Paulo. Deus não organiza uma denominação, Deus não tem um grupo de homens, porque 2 homens, diz irmão Brana, têm 2 ideias diferentes. 3 homens têm 3 ideias diferentes. 4, 5, 6, 7. O número de homens que existir é o número de ideias diferentes. Mas o que nós temos que fazer? Pegar as nossas ideias, os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar, a nossa forma de interpretar e subjugar a forma como Deus interpreta. Como Deus interpretou através do irmão Brana, como Deus interpretou através do 7º anjo, o último mensageiro. Então o irmão Brana ainda diz que o último sinal que a igreja recebeu, o último sinal que Abraão recebeu, vocês, meus irmãos, através da internet, os irmãos aqui presentes, o último sinal que Abraão recebeu. O irmão Branco diz: Abraão viu Deus, encontrou-se com Deus de muitas formas. Ele encontrou-se com Deus na forma de Melquisedeque, ele encontrou-se com Deus através de visões, ele encontrou-se com Deus de muitas maneiras. Mas teve uma ocasião em que ele recebeu Deus pela última vez. Irmão Brana diz que aquele foi o último sinal antes que Isaac entrasse em cena. Antes que o filho prometido pudesse entrar em cena, Abraão recebeu uma última manifestação de Deus. E a igreja tem recebido vários sinais, desde a primeira era da igreja, porque o irmão Brana diz que a igreja é a semente real de Abraão. Nós somos a descendência real de Abraão. A noiva é a semente real de Abraão. E nós recebemos muitos sinais. Paulo, Irineu, Martim, Columba. Nós recebemos os reformadores, Lutero. Nós recebemos João Wesley. Nós recebemos um sinal da parte de Deus quando o fogo caiu na América do Norte e Pentecostes veio à existência. Mas chegou o dia em que a noiva recebe seu último sinal. Meus irmãos, o último sinal foi Deus manifestado em uma carne humana que de costas para a tenda discerniu os pensamentos de Sara. Como foi nos dias de Ló. 3 anjos desceram do céu. 2 deles foram adiante e desceram a Sodoma. Mais um, que Abraão chamou de meu Senhor, que Abraão chamou de Elohim. Aquele um, conversando com Abraão, de costas para a tenda, soube que Sara estava rindo no interior de seu coração. Irmão Branco diz: aquele foi o último sinal. E quando a igreja recebe este mensageiro, nós vemos 3 homens aparecendo no cenário. Nós vemos um Billy Graham, nós vemos um Oral Roberts descendo até as denominações, até Sodoma, para tentar libertar os justos das denominações, para que não pereçam quando o fogo atingir.
mais um Branham, um William Branham. Por que vocês não gostam quando a gente cita o nome Branham? Irmãos da mensagem, queridos companheiros, queridos amigos e irmãos pregadores, como nós poderíamos tirar o nome Branham do cenário? Irmão Branham diz: Billy Graham e Oral Roberts desceram até as denominações. Billy Graham foi até as igrejas nominais, Oral Roberts foi até os pentecostais, mas Branham ficou com Abraão, Branham ficou com a semente eleita, Branham ficou com a noiva na montanha. Deus em Branham, produzindo o sinal messiânico, discernindo os pensamentos e as intenções dos corações das pessoas. Irmão Branham sabia qual era o nome da pessoa, sabia qual era a enfermidade da pessoa, qual era a dificuldade da pessoa, onde ela morava. Talvez nem morasse na América do Norte, morasse em outro país. Muitas vezes em outros países em que ele não falava o idioma da pessoa, ele soletrava e dizia qual era o nome da pessoa. Um que discernia os corações. É o último sinal, diz irmão Branham. Posso citar algumas mensagens que irmão Branham fala que este foi o último sinal. O que eu estou fazendo, meu irmão? Estou fazendo uma base para que a nossa fé permaneça firme, que irmão Branham foi o último mensageiro. Amém. O último homem que Deus prometeu enviar. Se nós aceitarmos outro, é por nossa conta e risco. Se nós nos perdermos porque aceitamos outro, a culpa não é de Deus. Ele deixou bem escrito na mensagem, deixou bem dito na mensagem. Você quer? Eu citei mensagens, parágrafos que o irmão Branham fala que este sétimo anjo é o último mensageiro. Agora quero citar mensagens onde o irmão Branham fala que o último sinal foi exatamente Deus manifestado em carne. E eu vejo Deus manifestado em carne, na carne de Branham, na carne do sétimo anjo. Aleluia. Qual é a atração sobre a montanha? Parágrafo 160. Muda Deus seu parecer? 167. Provando a sua palavra? 224, 245. Quem é este Melquisedeque? Parágrafo 160. Hoje se cumpriu esta escritura do dia 25 de janeiro de 65, parágrafo 52. Dores de parto, 185. A festa das trombetas, parágrafo 84, 260. O último sinal, a igreja não recebeu mais mensageiros. Abraão não recebeu mais aparições de Elohim, depois que Elohim comeu carne com ele, de costas para a tenda, discernir os pensamentos de Sara. Depois daquilo, Sara e Abraão se tornaram jovens outra vez. Ele de um velho tornou-se um jovem de 20 anos. Ela de uma velha tornou-se uma jovem de 20 anos. Foram restaurados. Houve uma mudança natural. É um milagre tremendo. Depois daquilo, depois daquela manifestação, o filho prometido pôde ser gerado no ventre de Sara. E o irmão Branham diz que o filho prometido é a vinda do Senhor Jesus Cristo nos ares para nos arrebatar. Amém. O que nós precisamos é sermos transformados, mudados, para poder receber, gerar em nós este filho prometido, este arrebatamento, essa transformação, esse encontro com o Senhor nos ares. Nós encontraremos com o Senhor nos ares de São Paulo. 1 Tessalonicenses 4. Nós seremos arrebatados, nós seremos tirados da terra. E a igreja recebeu o seu último sinal. Recebemos o sétimo anjo, a mensagem, o profeta Elias, Apocalipse 10, 7, Zacarias 14, 6 e 7.
meus irmãos, uma base, porque nós vamos ler agora Espírito de Verdade. Eu vou ler aqui, meus irmãos, da tradução dos crentes da Bíblia, porque é a mensagem que eu tenho. Eu não tenho da tradução de Goiânia, mas eu vi, lá é parágrafo 43, né? E esta mensagem da tradução dos crentes da Bíblia é parágrafo 33. E este parágrafo 33, ele abrange os 2 parágrafos da tradução de Goiânia. Porque eu estou pregando sobre Espírito de Verdade, parágrafo 43 e 44. Porque os irmãos que creem em outro mensageiro, outro homem, que é sucessor do irmão Branham, eles citam Espírito de Verdade, parágrafo 43. Mas se lessem o 44 desfaz a doutrina do 43, que é mal interpretada. Os irmãos que me ouvem, os irmãos que me assistem, nós vamos ler na tradução dos crentes da Bíblia, o parágrafo 33 abrange os 2 parágrafos da tradução de Goiânia, que é 43 e 44. Então o irmão Branham diz assim: exceção, irmão Branham, meus irmãos, eu preciso dar a data também. Isso foi pregado numa sexta-feira, 18 de janeiro de 1963, em Phoenix, no Arizona. Foi pregado então no dia 18 de janeiro. 18 de janeiro de 1963. É importante que você guarde a data. Foi pregado no dia 18 de janeiro de 63. No dia 30 de dezembro de 62, irmão Branham pregou a mensagem: Senhores, eis o tempo, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, no leste dos Estados Unidos. No dia 18 de janeiro, irmão Branham já está no oeste, porque Arizona, o estado do Arizona, é na costa oeste. Indiana, Jeffersonville, onde estava situado o Tabernáculo Branham, é na costa leste dos Estados Unidos. Tucson, para onde o irmão Branham se mudou, no estado do Arizona, é na costa oeste americana. Então, quando o irmão Branham pregou os Senhores, eis o tempo, ele estava pregando um sermão à congregação, lá no Tabernáculo Branham de Jeffersonville, mostrando uma série de sonhos e visões que irmãos tiveram e que lhe contaram e que ele anotara, e que ele mesmo teve uma visão de que quando começassem uma construção na rua onde ele morava, ele tivera uma visão que seu pátio, que seu portão, que sua cerca estava derrubada e que eles estariam alargando a rua, a cidade, a prefeitura estaria alargando a rua, e ele ia tomar satisfação com um daqueles engenheiros. E Deus disse: não enfrente, você é um ministro. E ele na visão olhou e viu um carroção, esses carroção do oeste, esses carros de boi. Obviamente não era bois que estavam ali, né? Mas no carroção, dentro estava sua esposa, seus filhos, e Deus disse: quando isso acontecer, vá ao oeste. Então o irmão Branham estava vendo, aconteceu, começaram a largar sua rua, e ele teve uma visão no dia 22 de dezembro de 62, e aquela visão, nós vamos ler o que ele viu na visão. Então ele estava pregando: Senhores, é esse o tempo. É uma mensagem de perguntas, é uma mensagem onde ele questiona se era a hora de manifestar Apocalipse 10. Senhores, é esse o tempo, é uma mensagem de questionamentos para perguntar a si mesmo e à congregação se era momento de manifestar aqueles trovões de Apocalipse 10, se era a hora da abertura daquele 7º selo que era misterioso.
Senhores, que oração! Senhores, é esse o tempo? Eu estou saindo daqui do Tabernáculo Brana, eu estou deixando Jeffersonville, eu estou indo para o Arizona, eu estou deixando a casa pastoral, onde não tenho que pagar nada para pagar aluguel no Oeste. E ele foi para o Oeste. E no dia 18 de janeiro de 1963, portanto, 18 dias depois, ele estava pregando a mensagem Espírito de Verdade, e ele fala: outro dia, quando eu fui ao Oeste, vocês tocaram a fita, muitos de vocês, eu penso, e vocês entendem, eu não sei o que, estou esperando, estou aqui agora. Irmão Brana saiu do leste e foi para o Oeste, e eu estou esperando. Eu fui ordenado para que viesse para o Oeste. Compreendem, meus irmãos, através da internet? O irmão Brana foi para o Oeste, em ordem, em mandamento, cumprindo ordens do Senhor, cumprindo ordens divinas. E ele estava lá. E eu não sei porquê. Eu estou lendo agora Espírito de Verdade, parágrafo 43. 33 na tradução dos crentes da Bíblia. Eu estou apenas esperando. Pode ser meu tempo de ir ao lar. Pode ser meu tempo de ir ao lar. Pode ser meu tempo de morrer. Pode ser meu tempo de partir. Eu estou esperando. Estou aqui. Deixei Jeffersonville, deixei o estado de Indiana, deixei o Tabernáculo Brana, deixei o meu povo, estou aqui, eu não sei o que vai acontecer, pode ser meu tempo de ir ao lar, parece-se muito com isso. Irmão Brana estava pensando que tinha chegado a hora dele morrer. Se for o que, meu irmão? Se for a hora de eu ir ao lar, se for a hora de eu morrer, se for a hora de eu partir, se por acaso tem chegado minha hora, 18 de janeiro de 1963, se tem chegado a minha hora de deixar vocês, se for, alguém se levantará após mim. Se for a minha hora de ir embora, alguém se levantará após mim, que levará a mensagem adiante. Agora, meus irmãos, 18 de janeiro de 63, nós tínhamos a mensagem? Não! Nós sabemos que o ministério do irmão Brana é composto de 3 etapas. 3 etapas, primeira, segunda e terceira etapa. Primeira, segunda e terceira puxada. E irmão Brana diz que se nós lermos uma história e nós formos lá no final do livro e lermos assim: e João e Maria foram felizes para sempre. Você entendeu o livro? Não. Então eu preciso saber quem é esse João e quem é essa Maria que foram felizes para sempre. Volte ao princípio do livro para descobrir quem é João, quem é Maria, o que os tornaram felizes. Irmão Brana usava esta aplicação quando ele queria ensinar sobre o batismo em nome de Jesus Cristo, porque lê-se na Bíblia Mateus 28:19, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você vai em Atos 2:38, São Pedro mandando batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Só eu preciso compreender. Volte ao princípio do livro para saber quem é Pai, quem é Filho, quem é Espírito Santo. Irmão Brana então voltava lá no princípio do livro de Lucas, de São Mateus, que Maria achou-se concebida do Espírito Santo.
E Jesus afirmava que Deus era o seu Pai. E agora, quem é o Pai de Jesus? É o Espírito Santo ou é Deus? Então, você tem completo entendimento e revelação que o Espírito Santo e Deus são a mesma pessoa. É o Pai de Jesus. E o Pai estava no Filho. O Espírito estava no Filho. O Pai que está em mim é que faz as obras. Eu e o Pai somos um. Não vos deixarei órfão. A coluna de fogo estava no Pai. Então volte. O ministério do irmão Branham foi composto de 3 etapas. Primeira, segunda e terceira etapa. Foi o que o anjo disse a ele naquela noite na cabana. Como Moisés foram dados 2 sinais, a ti também serão dados 2 sinais. Acontecerá que o primeiro sinal, você colocará a mão na mão do enfermo e a sua mão vai vibrar, mudar de cor. Este é o primeiro sinal. Esta foi a primeira etapa do ministério do irmão Branham. A partir dos anos 40, 1948. Depois, o segundo sinal foi quando ele discernia os pensamentos dos corações das pessoas. Foi a segunda etapa do seu ministério. E na mensagem dos ungidos dos últimos dias, 262, ele diz: a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Então a primeira etapa foi cura, a segunda etapa foi discernimento, e no dia 18 de janeiro de 63, irmão Branham está dizendo: se eu ir ao lar, se eu morrer, se eu partir, os 7 selos ainda não foram revelados, os 7 selos ainda não foram abertos, a palavra ainda não foi manifestada. Se eu partir, alguém se levantará após mim, porque os selos precisam ser revelados, os selos precisam ser abertos. Amém? Amém. Amém, meus irmãos? Se for, pode ser meu tempo de ir ao lar, parece-se muito com isso. Se for o que, irmão Branham? Se for o meu tempo de ir ao lar, alguém se levantará após mim. Por quê? Porque precisava os 7 selos serem revelados, precisavam os 7 trovões serem manifestados, precisava abrir o 7º selo. Apocalipse 10 precisava materializar, o anjo forte precisaria descer do céu vestido de uma nuvem. Jesus prometeu que quando Israel se tornasse nação, não passaria 40 anos sem que ele retornasse. Se irmão Branham partisse nesta data de 18 de janeiro de 63, precisaria aparecer outro homem para manifestar a vinda do Filho do Homem, a vinda do Senhor Jesus numa nuvem. Jesus viria numa nuvem. Apocalipse 10, o anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, trazendo o livrinho aberto. Então, se for, alguém se levantará após mim, que levará a mensagem adiante. Ele será um estranho, mas ele se levantará após isto e levará a mensagem adiante. Ouçam isto, enquanto isto estiver de acordo com a Escritura. Amém? Amém. Isso é Espírito de Verdade, parágrafo 43. Mas eu quero ler o 44 também. Eu quero voltar ao princípio do livro e quero entender a história. Eu quero entender por que o irmão Branham está dizendo: se parece que é a minha hora de partir. Eu estou aqui, meus irmãos aqui de Fênix, no Arizona. Vocês sabem, me mudei faz 2 semanas. Estou aqui, estou aguardando. Eu fui mandado aqui por ordem divina. E pode ser que é a minha hora de partir, pode ser que é a minha hora de ir ao lar. Eu quero entender esta citação do irmão Branham. Eu quero voltar ao princípio do livro. Eu quero ler, meus irmãos: Senhores, é esse o tempo, parágrafo 180. Como eu disse para os irmãos, esta mensagem, Senhores, é esse o tempo, é uma sessão de vários sonhos e visões dados a irmãos
que o irmão Branham interpretou, e por fim ele mesmo teve uma visão. No dia 22 de dezembro de 62, ele estava no seu quarto, e ele disse que nessa visão ele viu um grande arbusto, 180 senhores a esse o tempo, e sobre este arbusto, numa constelação de aves, avezinhas pequenas, como que de meia polegada de comprimento, meia polegada de altura, eram pequenas veteranas. O irmão Branham estava vendo avezinhas, aves pequenas, passarinhos na visão. Suas peninhas estavam alvoroçadas, haviam como que 2 ou 3 na rama de cima, 6 ou 8 na próxima rama, e 15 ou 20 na rama seguinte, descendo em forma de pirâmide. Os irmãos entenderam? 3 ou 4 na rama de cima, 6 ou 8 na rama mais abaixo, e como que 20 na rama de baixo, formando um formato de pirâmide, avezinhas pequenas em um arbusto. E aqueles seres, pequenas mensageiras, estavam muito esgotadas, estavam olhando para o leste, e na visão eu estava em Tucson, Arizona. Isto foi feito com muito propositalmente, porque ele... Porque ele não queria que eu falhasse em ver onde eu me encontrava. Eu estava tirando de mim os carrapichos do deserto. Eu disse: agora sei que esta é uma visão, sei que estou em Tucson, sei que estas avezinhas ali representam algo. E elas estavam olhando para o leste, de repente tomaram desejo de voar, se distanciando e se foram para o leste. 181. Tão logo se foram, veio outra constelação de aves maiores, pareciam pombas, com asas pontiagudas de cor cinza, uma cor um pouco mais clara do que eram aquelas primeiras mensageiras, e vinham para o leste, velozmente. E assim que se perderam de vista, me voltei de novo para olhar para o oeste, e ali aconteceu. Houve uma explosão que na verdade sacudiu a terra inteira. Os irmãos estão entendendo? O irmão Branham está na visão, viu um arbusto com avezinhas pequenininhas, passarinhos pequenos, e aquelas aves se foram para o leste. Logo ele viu um outro arbusto, aves um pouco maiores, do tamanho de pombas, foram para o leste. O irmão Branham estava no oeste, em Tucson. E quando aquelas aves maiores, aquele segundo bando de aves, foram para o leste, houve uma explosão que na verdade sacudiu a terra inteira. Agora não percam isso, e vocês na gravação estejam certos de obterem isto corretamente. Primeiro, uma explosão, e me pareceu como rompimento da barreira do som. 183, senhores, é esse o tempo. Sacudiu a terra, e quando o fez, eu ainda estava olhando para o oeste, e bem longe na eternidade, vi uma constelação de algo se aproximando. Parecia como se fossem pontinhos. Ali não havia menos de 5, nem mais de 7, porém estavam em forma de uma pirâmide, como aquelas mensageiras se aproximando. Irmão Branham viu aquelas avezinhas pequenas, mensageiras esgotadas indo para o leste. Viu um grupo de aves um pouco maiores, também esgotadas indo para o leste. E de repente, uma grande explosão, e vinham pontinhos da eternidade, não menos que 5 e não mais que 7, vinham da eternidade. 184, e quando se aproximaram, o poder do Deus Todo-Poderoso me levantou para encontrá-las. Eu voltei ao princípio do livro, para entender a história, para entender João e Maria. Como num piscar de olhos, vinham. Eu podia ver aqueles anjos. Agora o irmão Branham está falando que eram anjos que vinham da eternidade. O irmão Branham anteviu a vinda daqueles anjos que formaram aquela nuvem que foi fotografada no dia 28 de fevereiro de 1963. Quando foi que os anjos apareceram? 28 de fevereiro
de 1963. Irmão Branham está pregando Espírito de Verdade em que dia? 18 de janeiro de 1963. 40 dias antes. 40 dias antes, ele está falando para o povo: pode ser minha hora de partir. Pode ser a hora em que eu vá para o lar. E se eu ir para o lar, se levantará outro que terá uma mensagem, que levará a mensagem adiante. Mas aqui em Senhores é esse o tempo. Ele está vendo aqueles anjos, 185, aquelas asas velozes, viajando mais rápido que o som pode viajar. Vinham da eternidade, como num piscar de olhos, mais rápido, voando, viajando mais rápido. Nem mesmo o suficiente para pestanejar, somente um abrir de olhos. Ali estavam eles, não tive tempo para contar, não tive tempo, somente pude olhar, anjos fortes e de grande poder, brancos como a neve, asas na cabeça, e eles estavam, som de assobio, e quando fizeram, fui arrebatado àquela constelação, em forma de pirâmide. Agora é isto. Estava entorpecido dos pés à cabeça e disse: isso significa que haverá uma explosão que me matará. Amém, meus irmãos? Amém. Irmão Branham viu uma explosão, viu aqueles anjos aparecendo, ouviu o som daquela explosão, e nem um ser humano podia suportar aquela explosão, e ele estava lá. Então o que ele presumiu? Que ele morreria. Significa que haverá 186, 185, senhores, é esse o tempo. Haverá uma explosão que me matará. Eu estou no final do meu caminho. Não devo dizer à minha gente quando essa visão se for. 186. Então veio a mim, enquanto estava naquela constelação: não é isto. Se tivesse te matado, teria matado a José. E eu podia ouvir a José me chamando. Então novamente voltei e pensei: Senhor Deus, que significa esta visão? Me perguntava. Então veio a mim, não uma voz, apenas veio a mim: esses são os anjos do Senhor vindo a mim para me darem uma nova comissão. Aquelas avezinhas pequenas, 3 ou 4 na rama de cima, 8 ou 10 na rama de baixo, como que 20 na parte mais inferior ainda, formando uma pirâmide, pequenas mensageiras esgotadas, indo para o leste, era a primeira etapa do ministério do irmão Branham. Aquelas aves um pouco maiores, do tamanho de pombas, que também voaram para o leste, mensageiras esgotadas, eram a segunda etapa do ministério do irmão Branham. E quando estes anjos vieram da eternidade para lhe dar uma nova comissão, seria a terceira etapa. Agora eu pergunto, meus irmãos, 18 de janeiro de 1963, a terceira etapa já havia manifestado? Não. A irmã Branham vai ao oeste: estou indo ao oeste, estou abandonando vocês, estou deixando minha igreja, estou indo sem saber o que vai acontecer. Estou indo para obedecer este mandamento divino. E lá está ele, em Fênix. Pode ser meu tempo de ir ao lar, Espírito de Verdade 43. Parece-se muito com isto. Se for, alguém se levantará após mim, que levará a mensagem adiante. Ele será um estranho. Eu queria ajudar os meus irmãos que creem no ministério do pastor Osmar Rodrigues Costa. Eu queria ajudar o pastor Osmar Rodrigues Costa. Eu queria ajudar os ministros que cercam o ministério do pastor Osmar Rodrigues Costa, que interpretam este parágrafo e aplicam a vida do pastor Osmar Rodrigues Costa. Eu queria ajudá-los com um bom sentimento cristão, com um amor cristão. Meus irmãos,
Não interpretem errado o parágrafo. Não interpretem qualquer outros. Homens, não interpretem, não utilizem este parágrafo para sustentar sucessores ao irmão Brana, porque isto não é real. E eu citei o nome do pastor, porque eu falo com desejo no meu coração de ajudar. 18 de janeiro de 63, 22 de dezembro, o irmão Brana está pensando que ele vai morrer na explosão. 30 de dezembro de 62, ele está pregando para o tabernáculo Brana, vai acontecer uma explosão que me matará. Janeiro de 63, irmão Brana vai para o oeste, está pregando e diz: pode parecer a minha morte, parece minha hora de ir ao lar. Meus irmãos, eu não falo isso com arrogância, eu falo isso no intuito de ajudar. Não há mais mensageiros depois do irmão Brana. Não há mais nenhum homem que possa manifestar depois da abertura dos selos. Há um quíntuplo de Efésios, há pastores, há evangelistas, há mestres capacitados para pegar a mensagem e poder ajudar o povo. Pregar a mensagem, conectar os parágrafos, não faz de nós profetas. Pregar a terceira etapa é algo que dá visibilidade. Nós vemos isso em Porto Rico. Quando o irmão William Souto Santiago pregava a terceira etapa nos anos 70, aquilo deu visibilidade a ele. Mas logo ele quis também se colocar como alguém naquela nuvem. Ele até citava que ele era aquele sétimo anjo da constelação. Quando o irmão, saudoso também como William Souto Santiago, como o reverendo William Souto Santiago, irmão Thomas na Índia, pregando sobre trovões, sobre sétimo selo, também quis se colocar como alguém depois do irmão Brana. E aqui no Brasil, nós também fomos ajudados por um ministério do ano 2000 para cá, mas em uma determinada altura do caminho, nós também pensamos que Apocalipse 10, 8 a 11 era outra pessoa, não é outra pessoa. Apocalipse 10, 8 a 11 foi um fato consumado há 2000 anos atrás, e eu, João, a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo. João está falando a primeira pessoa do singular, eu. Fui, tomei o livrinho da mão do anjo na visão, ele comeu o livrinho na visão. Na visão ele estava representando William Marion Brana, na visão ele estava representando a noiva é o William Brana é noiva. Eu não estou dizendo que o irmão Brana é a noiva completa, não, a noiva é completa por membros de 7 eras da igreja, por um período de 2000 anos, mas eu estou dizendo que no tempo em que nós estamos vivendo, o indivíduo que representa a noiva é o William Brana. O indivíduo que representou a noiva na 5ª era da igreja foi Lutero. O indivíduo que representou a noiva na era de Filadélfia foi John Wesley. O indivíduo que representa a noiva nos nossos dias é Brana. João representou a noiva, João representou Brana, quando o anjo forte desceu do céu, quando aquele anjo forte desceu do céu no dia 28 de fevereiro de 1963, quando aquela explosão que sacudiu a terra inteira, que quase afundou o Alasca, irmão Brana estava caçando naquela manhã, junto com outros 2 irmãos, Fred Sotman e Jenny Norman. Quando aquela explosão sucedeu, na visão, o irmão Brana achou que aquilo o mataria. Por isso ele está dizendo: eu estou aqui, eu não sei porquê, parece ser muito com isso, pode ser a minha hora de ir ao lar. Se eu morrer aqui hoje, sem manifestar Apocalipse 10, se eu morrer aqui agora, sem os trovões serem revelados, sem o 7º selo ser rompido, alguém se levantará após mim
que levará a mensagem adiante. Ele será um estranho, mas ele se levantará após isso e levará a mensagem adiante. Ouçam isso, enquanto isso estiver de acordo com a Escritura. Espírito de verdade, parágrafo 43. Mas eu quero ler o 44 também. Meus irmãos, é aí onde vai a nossa ajuda. De pegar o contexto, de pegar toda a história, para descobrir quem é João e Maria. O irmão Brana fala de João e Maria, perguntas e respostas sobre Hebreus, primeira parte, parágrafo 127, perguntas e respostas número 9, parágrafo 150, a divindade explicada, parágrafo 196, perguntas e respostas sobre os selos, 159, irmão Brana dá este tema. Se nós quisermos saber quem é João e Maria, temos que voltar ao princípio do livro. Se nós quisermos entender espírito de verdade, nós temos que voltar a Senhores Eis o Tempo. Nós temos que voltar ao contexto do ministério do irmão Brana. Nós temos que entender que quando ele foi ordenado para ir ao oeste, ele estava no oeste, quando ele viu aquela explosão, e ele disse, é minha morte, eu vou morrer. Ainda que a voz disse, não, teria matado José, mas mesmo assim, irmão Brana ficava olhando para aquilo, e está lá dando uma satisfação para os irmãos, estou aqui, não sei porquê, Espírito de Verdade 43, 44 meus irmãos, 44, se não for o que, irmão Brana? Se não for minha hora de ir ao lar, se não for, vamos ler completo? Pode ser meu tempo de ir ao lar, parece-se muito com isto. Se for o quê? Se for o meu tempo de ir ao lar, se for o meu tempo de morrer, alguém se levantará após mim que levará a mensagem adiante. Ele será um estranho, mas ele se levantará após isso e levará a mensagem adiante. Se levantará após minha morte. Ouçam isso. Enquanto isso estiver de acordo com a Escritura, fiquem com isto. Se não for a minha hora de ir ao lar, se não for a minha hora de morrer, esse se muda completamente o contexto. Se, eu anotei aqui, o se é uma conjunção condicional. O se condiciona, Espírito de Verdade, parágrafo 44. Se, Espírito de Verdade 43. Pode ser a minha hora de morrer, de ir ao lar. Mas se eu não morrer, outro se levantará e levará a mensagem adiante. Se eu morrer agora, se eu morrer sem manifestar a terceira etapa, se eu partir e ir para o lar, sem a abertura da palavra manifesta, se, conjunção condicional, indica ou estabelece uma condição para outro homem puder suceder, irmão Brana, ele teria que ter morrido antes da abertura dos selos. Mas ele manifestou a abertura da palavra. Amém. Então, nada de outro homem, nada de outro mensageiro, nada de outro profeta. Vejam, meus irmãos, sejam honestos, meus irmãos, amados pastores, sejam honestos consigo mesmos e com a mensagem do profeta. Enquanto, se não for, está vindo uma outra porção agora. Entenderam, meus irmãos? Pode ser a minha hora de ir ao lar. Se for a hora de eu ir ao lar, se levantará outro que vai levar a mensagem adiante. Mas se não for a minha hora de ir ao lar, está vindo uma outra porção agora. 18 de janeiro de 1963. Pode ser, parece que está chegando minha hora de ir ao lar, mas se não for, se não é a minha hora, está vindo uma outra porção realmente agora. E estava vindo uma outra porção, estava vindo a terceira etapa,
estava para manifestar a abertura dos selos. Irmão Branham diz na mensagem, o 7º selo, 280, já vamos encerrar, meus irmãos, 280 do 7º selo. Vocês se lembram? Agora o irmão Branham está contando. Agora aqui já é 24 de março de 1963. 24 de março de 1963. No dia 28 de fevereiro de 1963, irmão Branham foi lá, encontrou-se com os anjos, aquela explosão sucedeu, aqueles anjos o apanharam, o levaram para dentro da pirâmide. Ele retornou, quando encontrou aqueles irmãos, os irmãos perguntaram, o que vai fazer, irmão Branham? Voltar para o leste, voltar para Jeffersonville, voltar ao tabernáculo Branham, pois assim diz o Senhor, aqueles mistérios que têm estado ocultos na palavra, os 7 selos serão revelados para nós. 280, irmão Branham já está pregando os 7 selos, já está pregando a última mensagem da abertura dos selos. 280, vocês se lembram? Eu lhes disse que achei que podia significar minha morte. Vocês se lembram quando eu preguei, senhores, esse o tempo? Que eu disse que podia significar a minha morte? Vocês se lembram quando eu preguei Espírito de Verdade 43 e disse que pode ser minha morte? E que se fosse minha morte, alguém se levantaria após mim? Mas se não é minha morte, outra porção está vindo. Outra etapa do meu ministério. Vocês se lembram? Eu achei que podia significar minha morte, porque algo explodiu de tal modo que me sacudiu fortemente. Vocês se lembram disso? Quantos sabem disso, ouviram falar disso? A congregação diz amém. Ora, claro, vejam todos vocês, eu achei que pudesse significar minha morte. Então no cômodo eu disse, foi isto, Senhor. O que significa? Significa que eu vou morrer? Se for, muito bem. Eu não contarei a minha família. Somente permite-me prosseguir. Veja se minha obra está terminada. Se minha obra está terminada. Aqui na segunda etapa. Outro se levantará. Se não, outra porção disso está vindo. E eu disse, agora, que foi isso? Mas ele me enviou uma testemunha de volta. Vocês se lembram de eu lhes dizer que não era isso? Era o avanço do meu trabalho. Era uma outra porção do ministério do irmão Branham. Era a terceira etapa que deveria manifestar. Precisamos de um outro para poder levar a mensagem adiante. A mensagem que precisava manifestar, irmão Branham mesmo a manifestou na abertura dos selos. Então, Espírito de Verdade 43 e 44, não só isoladamente 43, para interpretarmos e apoiarmos outro homem, no qual nós deveremos reverenciar, seguir, se humilhar, quando nós devemos reverenciar a palavra que foi manifestada através do irmão Branham, para nos dar liberdade, para nos dar soltura das cadeias, das prisões denominacionais. A mensagem do irmão Branham é uma mensagem que nos deixa livre. Muitas vezes nós vivemos presos achando que nós somos livres. Quando a gente tenta sair da gaiola, vê que tem um cadeado trancando. Esta não é a mensagem do irmão Branham. Esta é a mensagem de homens. Mas graças a Deus pela libertação. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Bondoso Pai Celestial, obrigado mais uma vez por esse tempo em torno da sua palavra. Obrigado por tal esclarecimento que sempre o teu Espírito Santo manifesta a nós. Ainda temos outros parágrafos, Senhor, para pregar. A marca da besta. Tem outros parágrafos que parecem, que fazem alusão a outro homem. O Senhor já tem nos dado graça e inspiração e logo falaremos sobre isso também. Obrigado, Senhor. Esteja conosco, continua conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, meus irmãos. Amém.
É tempo falando, né? Fala demais. Mas eu gostaria muito de ter 2 parágrafos que eu não consegui ler aqui. Deixa só nós fazer os agradecimentos aos nossos irmãos que estão conosco aqui. Muito obrigado, meus irmãos, pela companhia de vocês, todos vocês que ainda continuam conosco. Deus vos abençoe. O irmão Rodolfo Valiente também, lá de Cuiabá, Mato Grosso, né? Deus te abençoe, meu irmão, e toda a sua família. Irmão Gerson Santos Silveira, Deus te abençoe, meu irmão. Um forte abraço, meu querido irmão. Juliana Salzen, irmão Gilmar dos Anjos, lá de Três Lagoas, um precioso irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te dê força, Deus te dê graça em todas as situações da sua vida, né? O João Martins, o irmão Valdemir Fonseca também, parece que é lá do Mato Grosso também, irmão Valdemir, não estou lembrado da sua cidade. Deus te abençoe, meu irmão. Irmão Éder Freitas, irmão Júlio César Salles, Áurea Luísa, Deus abençoe. Irmã Sandra Vargas Silva Lima, Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe. Um abraço aí para o irmão Eliezer, eu nunca sei se é Eliezer ou Eliezer, também ali do estado do Espírito Santo, da cidade de Serra. Deus abençoe, irmão Pedro Vitorino da Silva. Muito obrigado, meus irmãos, e se Deus quiser, estou pensando de pregar amanhã também. Tem algo fervendo no meu coração, mas vai ser no meio da tarde, né, se eu pregar amanhã. Mas nossos cultos mesmos são às quintas e aos sábados, às 20 horas. Deus abençoe a todos, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém?